e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Viemos aqui para adorar aquele que nos salvou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vieste a
Você que tem um agradecimento, você que está triste, você que tem uma necessidade especial, você que tem um espinho na carne, enfim. Eu chamo o pastor Gerando que vem à frente orar pelas nossas vidas. Se você quiser, vem à frente também. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantos justos nós temos aqui? Eu quero convidar você a colocar sua necessidade, saber que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Que conhece sua fraqueza, sabe das suas limitações. Conhece o seu interior, sabe como você se encontra neste momento. E Ele está aqui, disposto a abençoar sua vida, restaurar, curar. Confia nele de todo o seu coração. Nós vamos orar. Se você quiser ficar em pé, pode, sentado, pode, o que quiser. O importante é que possamos confiar no nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se fizermos algo que ofendeu tua santidade, nós nos arrependemos nesta manhã e pedimos que o sangue de Jesus Cristo nos lave e nos purifique. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ó Deus, o milagre do perdão dos pecados, esse é o maior presente que nós temos pela fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este dom que o Senhor nos dá, de perdoar-nos, de nos ajudar a estar mais perto de Ti. Obrigado porque o Senhor nos atraiu para este dia, para estar aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Queremos, ó Deus, agradecer pelas portas de emprego, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E até, ó Deus, pelos desafios que enfrentamos, porque nós não estamos só, o Senhor está conosco. Por isso, Deus, nós louvamos o Teu nome. Pai querido, eu quero também, Senhor, colocar no Teu altar de graça aquelas necessidades que o Teu povo tem. Alguns precisando de uma porta de emprego. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a nossa economia. Eu oro, Deus, para que as empresas possam voltar a crescer e produzir, e gerar recursos, e gerar, ó Deus, emprego. Eu oro por isso. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a ajudar aquele que está desempregado a achar uma porta de trabalho. Usa as nossas vidas. Às vezes ficamos sabendo de algum lugar que está precisando e lembramos de alguém. Queremos ser o meio pelo qual o Senhor fará esta obra. Ó Deus, de ajudar alguém a estar trabalhando. Abençoa esses que estão em busca de um trabalho e tem sido difícil. Vem aquela preocupação, a conta para pagar, e agora o que fazer? Deus, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos no grande eu sou, Yahvé, o Deus que abre o mar vermelho, que abre portas. É o Senhor que nós podemos descansar, acreditar e confiar. Entregamos então essa necessidade. Oramos por todos aqueles que estão enfermos. Alguns estão relacionados no boletim. Oh Deus, alguns vão passar por uma cirurgia esta semana. Seja o Senhor o cirurgião. Seja o Senhor a cura daqueles que estão precisando, Senhor. Mas eu oro, Deus, pela família do Geraldo, aquele dinheiro que esteve aqui em nosso meio, Senhor. A família está enlutada. Ele faleceu esses dias. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga consolo aos familiares, ao amigo, ó Deus, que está aqui entre nós, que está triste por causa desta perda, mas que o consolo do Teu Espírito seja sobre cada um. Oramos pela vida da irmã Ilza, pela família da Marta, pedindo que o Senhor dá a eles o consolo também, Senhor, dando a eles força para continuarem. Pai Santo, entregamos todos os pedidos ao Senhor e fazemos com fé e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, igreja. Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em Mateus capítulo 11.
tema de hoje é: como podemos conhecer a Deus? Como podemos conhecer a Deus? Mateus capítulo 11, versículo 27. Novo Testamento, Evangelho de Mateus antes de Marcos, Mateus depois de Malaquias, Mateus capítulo 11, versículo 27. Diz assim, Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho ou quiser revelar. Como podemos conhecer a Deus? O texto nos mostra aqui que nós só podemos conhecer a Deus se o Filho o quiser revelar. O único que pode nos revelar o Pai é somente Jesus Cristo. Então, algo para nós pensarmos: será que os muçulmanos conhecem o Pai? Somente se o Filho o quiser revelar, somente se Jesus Cristo quiser revelar. Será que os católicos conhecem a Deus, o Pai? Somente se o Filho, Jesus Cristo, o quiser revelar. Será que os evangélicos conhecem o Pai? Somente se Jesus Cristo, o Filho, o quiser revelar. Será que somente os escolhidos é aqueles a quem o Filho quer revelar? Ou Ele quer revelar a todos? Não depende de nós, depende do Filho. É Ele quem escolhe a quem Ele quer revelar. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto, sobre quem realmente Jesus quer revelar o Pai, nós vamos abrir agora em Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Marcos, depois de Mateus, o próximo Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20, diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Depois nós vamos continuar. Essa era a pregação de Jesus. Jesus, em todos os lugares por onde ele passava, ele somente pregava por parábolas. E a mensagem dele era uma mensagem assim que algumas pessoas ficavam assim: o que ele quis dizer? Eu entendi muito bem a comparação, mas eu não entendi o sentido. Eu entendo de agricultura, eu entendo do campo, porque a maioria das pessoas ali plantavam, trabalhavam no campo. Era muito claro. Só que eles não conseguiam entender o que isso tem relação com o reino de Deus. E aí Jesus, ele não falava mais nada. Ele simplesmente pregava uma parábola e às vezes ia embora. Como podemos conhecer ao Pai? É somente através de Jesus Cristo, se Jesus Cristo quiser revelar. Mas a quem Jesus quer revelar o Pai? Se nós olharmos aqui no versículo 9, Jesus falou assim: quem tem ouvidos, ouça o que... Quem tem ouvidos,
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, todos nós temos ouvidos, mas quantos ouvem a palavra de Deus? Quantos estão atentos? Quantos querem realmente entender a palavra de Deus? Então, Jesus só revela o Pai a quem quer ouvir, a quem quer realmente entender o que Jesus tem para ensinar. Não é a todos que Ele revela o Pai, é somente aqueles que estão interessados. Estão todos aqui hoje ouvindo, mas quem realmente está atento, quem realmente está disposto a conhecer o Pai, a conhecer o seu Filho Jesus Cristo? Nem todos estão interessados, somente aqueles que realmente querem ouvir, aqueles que querem entender. É a esses que o Pai, que Jesus Cristo revela o Pai. Versículo 10 nos diz assim também: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. A quem Jesus quer revelar o Pai? Somente aqueles que procuram. Somente os 12 e alguns outras pessoas procuraram Jesus. Mas olha, tinha uma multidão ali. Muitas vezes a multidão ela ouvia e ia embora. Muitas vezes a multidão vinha somente para ser curada, somente para receber algo ali de Jesus e logo o deixavam. Mas só poucos, somente poucos, eram os que realmente buscavam conhecer a Deus. Jesus, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus somente se revela quando as pessoas o amam de todo o coração, quando obedecem aos seus ensinamentos. Em Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jesus somente revela o Pai àqueles que o buscam de todo o coração, aqueles que estão interessados em conhecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Se você não está interessado, Ele não vai revelar o Pai. Sabe por quê? Olha o que ele diz no próximo versículo, versículo 11 e 12. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Se nós olharmos em Mateus capítulo 3, não é para abrir, somente para nós analisarmos. Jesus conta a mesma parábola narrada por Mateus, e ele fala assim, ele cita o texto de Isaías. Na verdade, quando Jesus ele fala assim: foi dado a vocês o segredo do reino dos céus, mas aos outros não. Aos outros eu falo por parábolas, como diz o profeta Isaías. Então ele cita um texto de Isaías. E lá no texto, no capítulo 13 de Mateus, ele fala assim: esse povo ele não ouve porque tem um coração insensível, um coração de má vontade. É por isso que as pessoas não entendem. Por que as pessoas não querem conhecer o Pai? Porque elas não querem se achegar a Jesus Cristo. Elas não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Para você conhecer o Pai, você tem que negar a você mesmo. Para conhecer o Pai, você precisa fazer a vontade dele. Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitas pessoas vão pensar que estar na igreja, que fazer coisas, elas serão salvas. Mas Jesus dirá no final assim: afastem-se de mim, porque nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Aqueles que querem conhecer a Deus, o Pai, eles precisam se entregar ao Senhor Jesus. E ao se entregar ao Senhor Jesus, precisa haver arrependimento, completa mudança de mente e de atitude. Se não houver mudança de mente e de atitude, e não voltar-se para Deus e colocar a sua fé em Jesus Cristo, essas pessoas, Jesus jamais irá revelar o Pai. Veja bem, tinha dois criminosos. O da esquerda disse assim: se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti, salva a nós. Mas o outro disse assim: homem, você não teme a Deus nem aqui, eu e você estamos aqui porque merecemos, mas esse que está no nosso meio não cometeu pecado algum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não respondeu àquele que era orgulhoso,
aquele que não estava se importando em conhecer quem era Jesus, achava que ainda ele tinha que ser salvo, não salvo para ir para o céu. Ele não queria ir para o céu, ele queria descer à terra e continuar fazendo as suas maldades. Ele não tinha arrependimento do coração. E outra coisa, ele era totalmente incrédulo. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Mas o outro não, o outro se arrependeu. O outro, se nós olharmos os textos dos evangelhos, o outro também blasfemou Jesus. O outro também criticou Jesus. Mas eu creio que conforme ele foi falando de Jesus, ele via que Jesus não revidava. Jesus somente falava assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí aquele homem começou a se dar conta: esse homem não é daqui da terra não, esse homem é diferente, esse homem só pode ser o Filho de Deus. E foi aonde ele se arrependeu, e ali ele clamou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus revelou o Pai para ele. Veja só, você só precisa o quê? É o seu coração. O que Deus quer é o seu coração. E aqui nessa parábola da semente, Jesus mostra em que solo está o seu coração. Em qual solo o seu coração está? Versículo 13, 14 e 15. Então Jesus perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Muitos estão como aquele chão duro. Beira do caminho é um chão duro, não entra nada. A sementinha que foi caída lá, o que os pássaros fizeram? Comeram, porque não havia como ser brotada ali, porque ela estava fora do solo. Assim é o coração de muitas pessoas incrédulas que vêm, ouvem a palavra, experimentaram da graça de Deus, como o povo de Israel, que atravessaram o Mar Vermelho, viram os milagres de Deus lá no Egito, e mesmo assim eles foram duros de coração e incrédulos, e não receberam a palavra de Deus com alegria, sempre murmurando, sempre questionando. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é por meio da fé. Aqueles que duvidam não serão salvos. Muitos estão com o seu coração endurecido. A palavra de Deus diz também que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a pedra. Muitas vezes o Senhor vai ter que moer aquele coração duro para que possa receber a palavra. Mas isso depende de você, não depende de Deus. Depende do seu coração. Se você quer ter um coração quebrantado, você precisa se humilhar perante o Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que realmente são obedientes à sua palavra, aqueles que a recebem com alegria. O segundo solo, versículo 16 e 17, diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Por que tem muitos crentes instáveis? Uma hora está firme com Deus, outra hora está afastado de Deus. Uma hora está firme com Deus, outra hora está afastado, porque não criou raízes. Não é raízes na igreja batista. Não adianta uma pessoa estar aqui há 30 anos na igreja e não estar enraizado em Cristo. Você precisa criar raízes em Cristo Jesus. Paulo chamou a igreja de Corinto como menininhos da fé. Vocês são como crianças. Precisa ensinar para vocês ainda os princípios, os primeiros ensinamentos, a base da fé. Muitos já deveriam ser mestres. Mas por quê? Porque são instáveis. Porque qualquer tribulação, qualquer dificuldade, já estão magoados, já estão chateados, estão murmurando, chateados com Deus, chateados com irmãos, e abandonam a fé. E acabam ficando sempre assim. Uma hora está firme e outra hora está fraco. Se você não quer ser como esse coração duro, é um coração duro, de pedras.
Tem um espaço para a palavra de Deus? Tem. Recebe com muita alegria. Mas só vem uma tribulação, uma perseguição, logo abandona. E a palavra de Deus diz que é necessário, Paulo disse isso para os discípulos de João, é necessário, irmãos, que passemos por diversas tribulações para alcançarmos o reino. É por meio das tribulações que a nossa fé é provada, e ela é purificada para se tornar mais pura do que o ouro. A nossa fé tem que ser uma fé genuína em Cristo Jesus, não uma fé firmada em pessoas e em circunstâncias, mas nós temos que nos firmar em Cristo Jesus. Terceiro solo, do versículo 18 e 19, nos diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus disse assim em Lucas 21, do 25 ao 36: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, as nações ficarão em perplexidade com a agitação e o bramido do mar, e os povos desmaiarão de terror com que estará sobrevindo a terra. Quando começarem a acontecer essas coisas, é porque é chegada a vinda do Filho do Homem. Então pulem de alegria, porque está próxima a libertação de vocês. É quando Jesus Cristo irá buscar a sua igreja. Jesus, ele mostra que os sinais dos tempos é somente ali um alerta para mostrar para nós que ele está voltando, e que nós não devemos ficar apavorados ou com medo, mas com alegria, sentir alegria. Mas por outro lado, ele fala para nós tomarmos um grande cuidado. Não é com um tsunami que possa vir aqui, um furacão ou qualquer outra catástrofe. Não é isso não. Não é essa preocupação que nós devemos ter. No versículo 36, Jesus fala assim: tome cuidado para que o coração de vocês não sobrecarregue de glutonarias, bebedices e ansiedades da vida, e aquele dia venha de surpresa. Portanto, vigiem e orem para que possam escapar de tudo isso. Quando Jesus ele fala isso, ele fala que a grande preocupação de todo ser humano deve ser com o seu coração, e não com o que está acontecendo no mundo. Como é que está o seu coração? Em que solo está o seu coração? O seu coração está naquele solo duro, como pedra, que não aceita a palavra de Deus? Você está como aqueles pedregulhos que recebe com alegria, mas logo vem uma tribulação, uma dificuldade, você logo abandona? Ou você é como um coração entre os espinhos, que sufoca a palavra e não tem espaço a palavra de Deus na sua vida? E ali as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sendo que as riquezas que nós devemos pensar é lá no alto. Aqui nesse mundo a gente não leva nada. A palavra de Deus, ela mostra bem claro: nu nós viemos para esse mundo e nu voltaremos. Você não leva nada daqui, mas tem riquezas que você pode juntar lá no céu. Sabe o que é? Sua família, seus amigos, seus parentes, são almas. As almas nós podemos levar para o céu. Qual tem sido a sua maior riqueza? Os seus bens materiais ou a sua família? Ou seus amigos, seus colegas? É tão bom ter a Cristo Jesus, né? Estar em paz com Deus, chegar na segunda-feira, trabalhar com aquela paz, com aquela alegria, sendo que muitos amigos estão com tribulações, problemas no casamento, com tantas coisas sofrendo, e um grande egoísmo dentro de nós, que não quer dividir a palavra com outros. Aqui a palavra está dizendo também que nós devemos ser frutíferos. Para nós concluirmos, versículo 20: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Alguns produzem 30, outros 60 e outros chegam até 100. Como tem estado o seu coração? Em que solo está o seu coração? Hoje é o dia de nós estarmos refletindo, fazendo um exame, examinar a nós mesmos e ver se nós estamos realmente firmados na palavra de Deus. Jesus, ele quer revelar a todos, mas ele somente se revela àqueles que têm o coração quebrantado, àqueles que estão dispostos a ouvi-lo, aqueles que o buscam de todo o coração. Que nós possamos buscar. Eu quero chamar os diáconos para vir à frente.
Se ferido estou em meu ser, meus pecados me impedem de ver Cristo chamando. Se meus pés não conseguem andar, eu procuro minha sede saciar, Cristo chamando. Cristo, meu Salvador, brilhando em glória, cante aleluia, Rei eterno, a Ti eu me rendo, declaro que cante aleluia, Rei eterno, Cristo meu Salvador, brilhando em glória, cante aleluia, Rei eterno. Os braços do Pai abertos estão, o perdão foi comprado na cruz do Calvário por Jesus. Ó, venha ao altar, os braços do Pai abertos estão, o perdão foi comprado na cruz do Calvário por Jesus.
vou proclamar Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Comamos e bebamos. Que o Senhor te abençoe de noite. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje